Muito bom dia, meu irmão, minha irmã. Hoje, sexta-feira da 17ª semana do Tempo Comum. Hoje a igreja celebra Santo Inácio de Loyola. Quem foi Santo Inácio de Loyola? Inácio de Loyola, nascido Hino Lopes, foi o fundador da Companhia de Jesus, jesuítas, uma ordem religiosa da nossa igreja católica, que teve grande importância na Reforma Católica, cujos membros são conhecidos como os jesuítas, da qual nosso Papa Francisco também faz parte desta mesma ordem, é um jesuíta. Em 2009, a Companhia de Jesus era a ordem religiosa masculina mais numerosa na Igreja Católica. O nascimento de Santo Inácio foi em 23 de outubro de 1491. Seu falecimento, 31 de julho de 1556, em Roma, na Itália. Está sepultado na Igreja de Jesus, Roma, Itália. E a sua formação se deu na Universidade de Alcalá e Colégio Saint-Barbe, Universidade de Paris. Santo Inácio, grande fundador da Companhia de Jesus, missionário que atingiu muitas regiões fora da própria Itália, no mundo inteiro, a qual os seus próprios seguidores ali, seus discípulos, vamos dizer assim, que faziam parte dessa ordem, ali, da qual também se tem muitos santos hoje na igreja, conseguiram levar o Evangelho de Cristo, com muita disciplina, com muita fortaleza, a várias partes. Santo Inácio lembra a função de cada um de nós, de alcançar alguém em algum lugar, mesmo que seja perto ou muito longe, para Cristo, para Deus, para que possa ali ter o conhecimento do Filho de Deus que nos leva ao Pai e à vida eterna, no reino dos céus. Então, possamos, no exemplo desse santo homem, desejar sermos também evangelizadores e alcançarmos ali as pessoas, nossos irmãos e irmãs, cada vez mais, em qualquer distância que se encontrem, para Cristo, para louvor e glória de Cristo. Amém. O evangelho que vamos proclamar hoje é Mateus capítulo 13, do 54 ao 58. Façamos a leitura do evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. E dirigindo-se para a sua pátria, pôs-se a ensinar as pessoas que estavam na sinagoga, de tal sorte que elas se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Não se chama a mãe dele Maria e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E as suas irmãs não vivem todas entre nós? De onde então lhe vêm todas essas coisas? E se escandalizavam dele. Mas Jesus lhes disse: não há profeta sem honra, exceto em sua pátria e em sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meu irmão, minha irmã. Estávamos falando agora há pouco de Santo Inácio, que atingiu muitas outras pátrias levando o Evangelho, o nome de Cristo, para que os homens e mulheres conhecessem. Aqui está Jesus, dirigindo-se para a sua própria pátria, ou seja, Nazaré, a cidade onde ele cresceu, a cidade de sua infância. Jesus está indo para Nazaré. Pôs-se a ensinar as pessoas que estavam na sinagoga. Essa preocupação sempre de Jesus com os seus irmãos, de povo, seus conterrâneos, vamos dizer assim, de ir sempre ao templo, à sinagoga, para poder ali ensinar
as pessoas, os seus irmãos, a respeito dos mistérios de Deus, do próprio Deus e seu reino, né? E as pessoas se maravilhavam com Jesus e perguntavam, né? De onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Essas pessoas tinham um pensamento muito negativo que talvez até nos dias de hoje, né, perdure muito, que diz que muitas vezes a capacidade que algumas pessoas têm de estudo ou de conhecimento, né, é um fator determinante para que seja mais importante do que um novo pregador. Foi o que aconteceu com Jesus, né? Mas de onde lhe vem essa sabedoria? Ele não é o filho de José, de Maria? Ou seja, pessoas pobres, simples, como na pobreza e na humildade ele ganhou tanta sabedoria, tanto conhecimento, que nos faz ficar admirados com a sua pregação. Como isto acontece, né? Não estão aí seus irmãos, suas irmãs? Lembrando que esse contexto de irmãos e irmãs era em relação a toda a parentela, né? Todos os primos e primas eram tidos uns com os outros no tratamento como irmãos. E nem sempre, na maioria das vezes, eram irmãos de sangue. Nós sabemos que Jesus não teve irmão ou irmã de sangue, propriamente dito, né? Isso é muito claro e simples para cada um de nós. Mas o que está aqui em questão é que surgiu no meio de gente simples, de família simples e pobre, né, um homem que encanta com o seu ensinamento e ensina com autoridade. Mas mesmo assim, na sua própria cidade, em Nazaré, as pessoas se escandalizavam dele. Primeiro o admiravam, se maravilhavam com tanta sabedoria e conhecimento. Depois se escandalizavam, porque esta sabedoria vinha também com um apelo muito chamativo de mudança de vida. E para mudar de vida, se mexia nas estruturas também da sociedade, a riqueza, a pobreza, o acúmulo de matérias, né? Seja econômicas ou muitas vezes de posses, né? E Jesus ensinava de tudo isso e mais um pouco, né? Porque ensinava a justiça para se chegar a Deus, como um dos seus das suas premissas, né? E é por isso que as pessoas se escandalizavam dele, por dizer fortemente a verdade, né? Não há profeta sem honra, exceto em sua pátria e em sua casa. Em sua casa, porque os da sua casa o conhecem, né? E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. O interessante é que aí ainda se diz, não fez ali muitos milagres, mas Cristo não deixou de fazer. E esses poucos milagres que nós podemos imaginar, certamente foram para aquelas pessoas que estavam à margem da sociedade, estavam distantes, ou simplesmente aqueles que pararam, escutaram e se convenceram do seu ensinamento e mudaram a sua vida. Aí Cristo faz os milagres e os maiores milagres. E aí também faz na nossa vida, quando paramos, escutamos e somos simples para receber tudo aquilo que o Filho de Deus quer nos dar. Meu irmão, minha irmã, e não fez ali muitos milagres, mas perceba, Cristo pelo menos quer que você se sinta uma pessoa que receba a Ele próprio para também experimentar o milagre da mudança de vida, de conversão, né? Ora, e algo muito triste, né, quando termina este capítulo, né? E por que não fez milagres? Por causa da incredulidade deles, ou seja, as pessoas se maravilhavam, mas não acreditavam plenamente em Cristo. Muitos hoje são assim, continuam se maravilhando com Cristo e nos momentos de apuro, infelizmente recorrem a Ele, né? Quando devem recorrer sempre uma constância, estando bem ou não estando bem. Falta de fé é o que mais desagrada, né? A Cristo é o que mais desagrada
a Deus. Ter fé é condição para nós primordial para recebermos tudo aquilo que Deus, através de Cristo, quer nos oferecer. Uma vida convertida, nova e ao mesmo tempo, meu irmão, minha irmã, plena, que se completará naquilo que Jesus falou nesse capítulo inteiro, 13 de Mateus, no reino dos céus. Os justos brilharão na casa, no reino de meu Pai. Né? Que possamos, então, pedir ao Espírito Santo que nos faça crescer na fé. A fé nos foi dada, né? Nos foi dada pelos nossos pais, nos foi concedida plenamente pelo batismo e ela amadurece, né? Como uma semente que cai em terra boa em toda a nossa vida. Que possamos ter, então, fé e não incredulidade. Não ter o Cristo apenas como uma maravilha, porque fala bonito, né? Não. Como verdade, né? Como Ele quis ser conhecido. Eu sou a verdade, a vida, né? O caminho, a verdade. E que a verdade possa nos maravilhar para uma vida nova, em comunhão e cheia de fé com Ele. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, hoje em especial pela intercessão de Santo Inácio de Loyola, recebamos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e, a exemplo também de Santo Inácio, sejamos pessoas que desejam cada vez mais alcançar terras distantes, ou seja, pessoas distantes, que estão distantes, para estarem cada vez mais ali perto de Cristo pelo seu Evangelho. Amém.